Oi, gente, o Enem tá chegando. Nesse final de semana, no domingo, dia 3, tem prova e no domingo que vem também. A gente sabe que é uma época que causa muita ansiedade nas pessoas e por isso a gente vai reunir algumas dicas por aqui. E hoje a gente tá com a Fernanda Leal. Oi, Fer, tudo bom? Tudo jóia. Pra falar um pouco pra vocês de como controlar, por exemplo, o emocional antes da prova. São 45 questões de linguagens e códigos, 45 de ciências humanas e redação só nesse domingo. Ainda tem o próximo que tem matemática e ciências da natureza. Como é que faz? É um desafio enorme, Fernanda. Sem dúvida nenhuma. O mais importante é ter consciência de que a gente jamais vai conseguir controlar o emocional. O máximo que a gente consegue fazer, e já tá bom demais, é lidar com as emoções. Esse é o primeiro desafio. Primeiro a gente precisa entender que é natural ficar nervoso, o processo é esse mesmo, e a grande estratégia é começar a lidar com esse nervosismo, né, com essa ansiedade desde agora. E você falou da palavra estratégia. Tem alguma estratégia para o pessoal priorizar algumas questões mais fáceis e médias primeiro, fazer a redação primeiro? Como que seria isso? Qual a estratégia ideal? A estratégia ideal é aquela que o aluno desenvolveu ou aprendeu com alguém, testou, validou, se sente seguro e aplica. Porque se a gente falar de uma estratégia ideal, o que vai funcionar para um aluno não vai funcionar para outro. O que a gente não pode esquecer é da importância da nota de redação, então demandar aí um tempo e um momento importante para fazer essa redação e lembrar que em função do TRI, as questões mais fáceis elas precisam ser acertadas. Então, como é uma prova que tem um volume de questões muito grande e um tempo muito curto para resolver cada questão, se tiver que deixar uma questão sem fazer ou chutar uma questão, que seja justamente a questão que você tem mais chance de errar. E eu pedi ajuda para alguns estudantes para ver o que eles estavam mais preocupados, e tem gente que está preocupado com a alimentação. O que come antes ou durante a prova influencia alguma coisa? Influencia. É claro que existem alimentos que vão ser mais pesados para digestão, então não são uma boa ideia, né? As frituras e até carne vermelha tendem a ser mais difíceis de digerir. O mais importante é que o estudante não invente moda. Acho que essa que é a grande sacada. Você já tem aí uma noção do seu tempo de digestão. E pro dia, né, pra tarde de provas, pensar numa comida que você não vai ter pico glicêmico. Então evitar doce ou mesmo chocolate com muito açúcar. Eu sei que o pessoal gosta muito de comer chocolate no momento da prova. Dar prioridade pro chocolate que é mais cacau do que açúcar. E alimentos que vão ser assim, mais fáceis de digerir e não vão dar esses picos glicêmicos. Pra galera não participar dos memes dos atrasados do Enem, que não tem graça a gente chegar atrasado, mas vira meme Não tem depois. graça. Eu particularmente acho triste. Eu sei que o povo dá risada, mas gente, eu morro de dó. No final das contas, você não sabe o quanto aquela pessoa passou raiva depois disso. Mas enfim, para o pessoal não fazer parte disso, quais são os horários dessa semana e da próxima? Bom, a prova dessa semana vai durar 5 horas e meia, a prova da semana que vem 5 horas. A grande sacada é, o portão fecha às 13 e as provas começam às 13h30. Então, a minha orientação é, chegue no mínimo com 1 hora de antecedência, mas se você ainda não visitou o local de prova, ainda dá tempo. Porque a questão não é só chegar. Você precisa saber qual é o trajeto que você vai fazer no dia, se tem alguma coisa específica para chegar lá, onde fica o prédio. Locais que são muito grandes, como por exemplo a faculdade, né, UFG, tem muito prédio. Para quem nunca foi, aproveita hoje para correr lá, visitar, identificar qual é o lugar e aí domingo você chega com mais tranquilidade. E por algumas resoluções do governo e tudo mais, a prova do Enem desse ano parece que vai ser mais teórica, vão ter menos páginas, ou seja, menos gráficos, textos menores. O que os estudantes devem esperar disso? Como se preparar para enfrentar isso? A gente tem que tomar cuidado principalmente com esses alardes, né, que deixam os alunos mais ansiosos ainda. Primeira questão que precisa ficar muito clara. Todas as questões que foram utilizadas para a impressão dessa prova, elas foram elaboradas antes desse governo. Então o governo não elaborou, dentro desse governo, né, não foi elaborada nenhuma questão nova. Então o que a gente pode esperar? Uma mudança de filtro. Questões que eles interpretariam como de cunho ideológico, né, uma questão que tem uma citação de um funk, provavelmente não vai aparecer nessa prova. O que muda para o aluno na prática? De verdade? Nada. A única coisa que a gente pode ter aí alguma diferença seria na proposta de redação, mas nada que vá mudar a maneira que um estudante que se preparou vai fazer a prova. Mais alguma dica pro pessoal nessa reta final? Dica final. Procura fazer uma lista de melhores momentos da sua vida, situações em que você sentiu orgulho de você mesmo e leia essa lista hoje antes de dormir, amanhã, no sábado antes de dormir e também no domingo antes da prova. Dica final, no domingo, chegou, sentou, você vai ter 30 minutinhos ali esperando. Não deixa a mente devagar e te colocar pra pensar um monte de coisa ruim, pensamento negativo, não. Começa a se lembrar de tudo que você fez ao longo do ano,
dos motivos que você tem para acreditar que você está preparado. Coloca lá uma postura de poder, respira fundo e arrebenta nessa prova. Ai, gente, achei motivador esses argumentos. Enfim, por hoje é isso. As dicas do Enem de hoje são essas. Eu ainda vou trazer dicas sobre redação, sobre as provas de matemática também, alguns macetes, algumas coisas assim que o pessoal acha bom. E vocês podem ficar atentos nas redes sociais, que vai sair tudo por lá. Sigam também a Fer nas redes sociais. Quais são suas redes? Fernanda Leal Prof, canal no YouTube Fernanda Leal. Tem muito conteúdo bacana por lá também. E até a próxima!